Existe uma estranha sensação que eu acho que quase todo mundo conhece, mas pouca gente consegue explicar. É a sensação de que a vida ainda não começou de verdade. Como se tudo que você estivesse vivendo agora fosse apenas uma preparação para alguma coisa maior. Como se existisse um momento específico, em algum ponto do futuro, onde finalmente você pudesse respirar e dizer: agora sim, agora minha vida começou. E o mais curioso de tudo isso é que essa sensação ela nunca aparece de forma dramática. Ela mora em frases pequenas, frases que a gente repete tanto que deixam de chamar a atenção. Como quando eu terminar a faculdade, quando eu conseguir aquele emprego, quando eu ganhar mais dinheiro, quando eu comprar minha casa, quando eu encontrar alguém, quando eu tiver mais tempo. Mas perceba uma coisa, a gente quase nunca diz que quer viver algo. A gente diz quando. Como se viver fosse um acontecimento só futuro. Como se o presente fosse apenas uma sala de espera. E talvez seja justamente por isso que exista tanta ansiedade hoje, porque estamos sempre olhando para alguns passos à frente, sempre imaginando uma versão futura de nós mesmos, uma versão mais feliz, mais segura e mais realizada, como se ela fosse sentir aquilo que nós ainda não conseguimos sentir. Só que existe uma ironia nisso tudo. Essa versão realmente chega. Você termina a faculdade, consegue um emprego, compra aquilo que queria, conhece pessoas, constrói uma vida. O problema é que ela nunca chega do jeito que imaginamos. Porque o futuro não chega vestido de futuro. Ele chega vestido de presente. Ele chega numa segunda-feira qualquer, num café tomado às pressas, num caminho que você faz todos os dias. Chega tão silenciosamente que você nem percebe. E quando percebe, ele já deixou de ser futuro e virou rotina. E talvez um dos maiores truques da vida seja exatamente esse. Ele nunca anuncia quando um sonho deixa de ser sonho. Ele simplesmente o transforma em uma terça-feira qualquer. E talvez essa seja uma das coisas mais estranhas da existência. Porque significa que alguns dos dias mais comuns da sua vida já foram exatamente o futuro pelo qual você tanto esperou. E mesmo assim, a sensação de que a vida ainda vai começar continua ali. Como se ainda estivesse faltando alguma coisa. Mas por quê? Se tantos sonhos já aconteceram, por que ainda parece que não chegamos? Talvez a resposta comece quando a gente olha para quem éramos alguns anos atrás. Eu queria te fazer uma pergunta, e não responde rápido. Pensa por alguns segundos antes. Se você pudesse encontrar a versão de você de 5, 10 ou 15 anos atrás, o que ela acharia da vida que você vive hoje? E não, eu não tô perguntando se você realizou todos os seus sonhos, porque provavelmente não. Eu também não realizei. A vida não segue o roteiro que a gente escreveu para ela. Mas essa não é a pergunta é outra. O que na sua vida de hoje faria aquela versão antiga de você sorrir? Talvez fosse a faculdade que hoje tira o seu sono, talvez fosse o emprego que hoje você reclama, talvez fosse simplesmente a liberdade de decidir os próprios caminhos, talvez fosse o computador que você sempre quis ter, a câmera, o carro, a casa, o relacionamento. Ou talvez nem seja uma grande conquista. Talvez ela apenas olhasse para você e pensasse: então nós conseguimos chegar até aqui. E você sabe o que eu acho mais curioso? É que você provavelmente quase nunca pensa nisso. Porque quando um sonho finalmente acontece, ele não continua parecendo um sonho. Ele muda de nome, vira rotina. A gente imagina que o dia em que conquistar aquilo que sempre quis vai ser inesquecível. Como se o tempo parasse por alguns instantes, como se uma música começasse a tocar, como se existisse um sentimento permanente de realização. Mas a vida não funciona assim. Ela continua. Na manhã seguinte você ainda acorda, ainda escova os dentes, ainda responde às mensagens, ainda se preocupa com as contas, ainda se estressa. E aos poucos, aquilo que parecia extraordinário vai se misturando com o cotidiano. Até que um dia você percebe que já não chama mais aquilo de sonho, chama apenas de vida. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão bonito, porque os sonhos não desaparecem quando se realizam, eles apenas deixam de morar na imaginação e passam a morar na rotina. Talvez a rotina não seja o oposto de um sonho, talvez ela seja um sonho depois que o tempo passou por ele. E eu acho essa ideia bonita porque ela muda completamente a forma como a gente olha para um dia comum. Talvez essa segunda-feira, que pareça igual a todas as outras, fosse exatamente o futuro que uma versão antiga de você mal conseguia imaginar. E talvez o maior problema não seja a rotina. Talvez seja o fato de que nos acostumamos tanto com ela
que esquecemos que um dia ela parecia impossível. Mas por que isso acontece? Por que a nossa mente transforma tão rápido algo extraordinário em algo comum? Curiosamente, a psicologia passou muito tempo tentando responder essa pergunta. Talvez a essa altura ainda exista uma pergunta que esteja sem resposta. Se nós realmente realizamos tantos sonhos, por que continuamos com a sensação de que ainda falta alguma coisa? Por que a vida parece estar sempre alguns passos à frente? Existe uma explicação muito interessante para isso, e ela não começa na filosofia, ela começa na própria mente humana. Existe uma característica da nossa mente que, ao mesmo tempo, é uma das maiores responsáveis pela nossa sobrevivência e também por boa parte da nossa insatisfação. Nós nos acostumamos sempre. Parece algo simples, mas pensa no que isso significa. Se você nunca se acostumasse com a dor, cada perda seria vivida como se tivesse acontecido ontem. Cada decepção continuaria aberta, cada dificuldade continuaria esmagando você com a mesma intensidade. A mente aprende a reorganizar a vida. Ela transforma o caos em cotidiano. E talvez essa seja uma das coisas mais bonitas que ela faz. Mas existe um preço para isso. Ela não escolhe apenas aquilo que vai deixar de doer. Ela também faz com que as coisas boas deixem de parecer extraordinárias. O celular que parecia impossível vira apenas um celular que você usa todos os dias. O carro dos sonhos vira apenas o carro que precisa de revisão. A casa que parecia uma conquista gigantesca vira apenas o lugar onde você mora. O emprego que um dia parecia mudar a sua vida vira o emprego que faz você contar os dias até as férias. Não porque essas coisas perderam valor, mas porque a novidade sempre tem prazo de validade. Depois de algum tempo, ela vira normalidade. A psicologia deu um nome para esse fenômeno. Ela chama isso de adaptação endônica. Mas sinceramente eu acho que o nome é a parte menos interessante. O que realmente importa é perceber que isso acontece com todos nós, sem exceção. É quase como se a mente dissesse: obrigado, isso agora faz parte da nossa vida, então vamos procurar o próximo desafio. E talvez seja exatamente por isso que a felicidade parece tão escorregadia. Não porque ela nunca chega, mas porque quando ela chega, ela muda de roupa. Ela deixa de parecer uma conquista e passa apenas a parecer vida. E talvez essa seja uma das maiores ironias da existência também. Porque aquilo que um dia fez seu coração acelerar, com o tempo, passa desapercebido pelos seus próprios olhos. Não porque perdeu a beleza, mas porque se tornou parte de quem você é. Talvez a nossa mente não tenha sido feita para permanecer olhando para aquilo que a gente conquistou. Ela foi feita para continuar caminhando. E entender isso muda completamente a pergunta. Porque talvez o problema nunca tenha sido por que eu nunca estou satisfeito. Talvez a pergunta seja outra. Como continuar caminhando sem deixar de enxergar a paisagem que já atravessei. Curiosamente, essa não é uma pergunta nova. Muito antes da psicologia tentar entender por que nos acostumamos com as coisas, algumas pessoas já olhavam para a vida e percebiam exatamente essa mesma inquietação. Entre elas estava Blaise Pascal. Existe uma frase dele que me acompanha há muito tempo já. Ele dizia que o ser humano quase nunca consegue permanecer tranquilamente em um quarto. Quando eu li isso pela primeira vez, eu achei estranho. Achei até engraçado. Mas quanto mais o tempo passa, mais eu acho que Pascal não estava falando simplesmente sobre um quarto. Ele estava falando sobre nós mesmos. Sobre essa dificuldade que temos de permanecer onde estamos. Porque repara como a nossa vida acontece. Quando somos crianças, queremos crescer. Quando crescemos, sentimos falta da infância. Quando estamos na escola, queremos entrar na faculdade. Quando entramos na faculdade, queremos terminar. Quando conseguimos um emprego, queremos um emprego melhor. Quando compramos aquilo que sonhávamos, logo aparece outra coisa que parece mais importante. É como se a nossa mente estivesse sempre apontando para algum lugar, sempre dizendo só mais um passo, depois você descansa, depois você aproveita, depois você vive. Mas talvez exista uma pergunta que quase nunca fazemos. E se esse depois nunca tiver existido? Talvez a vida nunca tenha sido um lugar onde finalmente chegamos. Talvez ela seja justamente esse movimento constante. E isso muda completamente a forma como olhamos para o futuro. Porque talvez o futuro nunca tenha sido um destino. Talvez ele seja apenas uma direção para onde caminhamos. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando tratamos o futuro como um destino, vivemos esperando a sensação de chegada. Mas quando entendemos que ele é apenas uma direção,
percebemos que a vida nunca esteve parada esperando por nós. Ela estava acontecendo durante toda a caminhada. E talvez seja por isso que tanta gente olha para trás e diz: nossa, como o tempo passou rápido. Mas o tempo não passou rápido. Nós é que passamos por ele olhando sempre para um lugar seguinte, como alguém que faz uma viagem inteira olhando apenas para o GPS. E até chega ao destino, mas quase nunca se lembra da paisagem que passou. E eu acho essa imagem muito bonita, porque ela mostra que o problema nunca foi sonhar com o próximo destino. Toda viagem precisa de um. O problema é atravessar quilômetros de paisagens incríveis sem levantar os olhos uma única vez. Talvez a vida faça exatamente isso conosco. Ela não nos impede de seguir em frente, ela apenas espera, pacientemente, que de vez em quando a gente olhe pela janela. Mas calma aí que talvez exista um risco nessa conversa. Enquanto você me ouvia falando sobre tudo isso, talvez tenha pensado: então eu deveria parar de desejar mais? Me confortar com a vida que eu tenho? Aceitar tudo como está? E sinceramente, eu acho que essa seria a pior conclusão possível. Porque não foi o que eu tentei dizer. Na verdade, eu acredito justamente no contrário. O desejo faz parte daquilo que nos torna humanos. Foi o desejo que fez alguém construir a primeira casa, atravessar oceanos, escrever livros, criar obras de arte, descobrir curas. Foi o desejo que fez você estudar quando estava cansado, trabalhar quando ninguém estava vendo, aprender coisas novas, recomeçar depois de fracassar. E se hoje você está onde está, é porque um dia desejou sair do lugar onde estava. O desejo não é o problema, ele nunca foi. O problema começa quando o desejo passa a apagar a memória. Quando cada nova conquista faz você esquecer da anterior. Quando você olha para o horizonte com tanta intensidade que deixa de perceber a estrada que já percorreu. Existe uma palavra que eu gosto mais do que gratidão. É a palavra reconhecimento. Porque gratidão às vezes parece uma obrigação. Como se você precisasse sorrir o tempo inteiro. Como se não pudesse reclamar, como se não pudesse querer mais. Mas o reconhecimento é diferente. Reconhecimento é honestidade. É olhar para a própria história e dizer: eu ainda tenho muito chão pela frente, mas seria injusto fingir que eu não caminhei até aqui. E eu acho que fazemos muito pouco isso. Nós comemoramos a formatura, o emprego, a promoção, a casa, o casamento, mas quase nunca comemoramos a pessoa que fomos nos tornando durante esse caminho. Aquela versão nossa que suportou dias difíceis, que lidou com perdas, que mudou de planos, que falhou, que começou de novo, que teve medo e, apesar de tudo isso, continuou. Talvez ela seja a pessoa que mais mereça ser reconhecida, porque foi ela quem construiu a vida que você vive hoje, mesmo que essa vida ainda esteja longe de ser o que você sonha. Então eu queria te fazer um convite. Não, isso não é um exercício de gratidão, nem um pensamento positivo. É só um momento de honestidade. Quando esse vídeo terminar, eu queria que você olhasse para a sua vida por alguns minutos. Não para procurar aquilo que ainda falta. Você já faz isso todos os dias. Eu quero que você olhe para aquilo que um dia parecia impossível, e talvez seja pouco, talvez ainda não seja a vida que você imaginou, mas eu tenho certeza de uma coisa: existe uma versão antiga de você que olharia para alguma coisa da sua vida hoje com os olhos cheios de esperança. E talvez essa versão dissesse uma frase que você nunca disse para si mesmo: olha só, a gente conseguiu chegar até aqui. E talvez antes de correr para o próximo sonho, você possa fazer uma coisa que quase nunca faz: olhar para si mesmo, sorrir, ainda que discretamente, e dizer: parabéns. Não porque a caminhada terminou, ela nunca termina, mas porque você finalmente reconheceu que ela já começou há muito tempo. Bom, de certa forma eu queria pedir desculpa a vocês pela minha voz e pela minha dicção nesse vídeo. Como muitos de vocês devem ter percebido, eu estou gripado, mas eu só tenho a agradecer a você que assistiu até aqui. Então, os meus sinceros muito obrigado e paz.